Perguntinha para hoje. Quem é que cria a sua vida? É você quem cria a sua vida? Ou você está entregando a criação da sua vida para o governo, para a economia, para sua família? Quem é que cria a sua vida, pessoa? É você? Ou você está convidando algo fora de você para criar a sua vida? Hoje eu vou te convidar aqui para a gente passear um pouquinho sobre este tema, criando a vida que eu verdadeiramente desejo. Como é que a gente faz isso? Bom, primeira coisa importante, isso pode doer um pouquinho. Tudo que acontece na sua vida foi você quem criou. Tudo de bom, tudo de ruim, tudo de lindo e maravilhoso, tudo de cavernoso, tudo é você quem cria. Olha como você é incrível. Exatamente tudo que você está passando agora na sua vida é uma criação sua. Esteja você consciente disso ou não. E como seria você estar cada dia mais consciente de que tudo que você pensa, sente, fala, deseja, cria a sua realidade. E é para isso que a gente traz aí o convite de acessar ferramentas de expansão de consciência, para que a gente a cada dia esteja mais empoderado da criação da nossa vida, da criação da nossa realidade. E isso vem acontecendo na minha vida, eu posso trazer isso, né, da minha experiência pessoal. Há 7 anos atrás, eu conheci as ferramentas de Access Consciousness. E até então, eu era a vítima do mundo, né? Tudo que acontecia, tinha sempre alguém que era culpado. Eu nunca me responsabilizava por aquilo que estava acontecendo comigo. Sempre era alguém, sempre era uma família, era alguém da família, ou era uma situação que, nossa, estava além das minhas capacidades. E de repente eu comecei a perceber que inconscientemente eu estava criando as situações pelas quais eu estava passando. E isso mudou assim, ó, 180 graus, a maneira como eu poderia olhar para a criação da minha vida. E eu comecei a perceber que sim, tinham muitas coisas, muitos pontos de vista que nem eram meus, mas que eu tinha adotado como meus, eu tinha comprado como meus, que estavam criando as situações que eu estava vivendo. E olha só que interessante. Se eu comprei um ponto de vista de alguém, quem quer que seja, eu nunca vou conseguir mudar este ponto de vista, porque ele não é meu. Como é que eu mudo alguma coisa que não é minha? Se eu comprei como meu, estou usando aquela energia como se fosse minha, mas ela não é minha, eu não consigo mudar. E isso assim fez um boom na minha cabeça. Eu falei, caraca, quantos são os pontos de vista que eu venho adotando como meus e que não são meus, que estão criando a minha vida e que por mais que eu me empenhe, por mais que eu me dedique, por mais que eu me esforce, eu não consigo mudar. E quando eu acessei as ferramentas de Access Consciousness, eu comecei a ter clareza, eu comecei a ter consciência destes lugares onde eu estava vivendo a realidade de outras pessoas, como forma de honrar as outras pessoas, como uma maneira de fidelidade para com as pessoas. E eu comecei a perceber que era importante que eu pudesse soltar isso para voltar para a presença da minha vida e com consciência, conectada com aquilo que é verdadeiro para mim, eu pudesse começar a criar a vida que eu desejo. E olha só que interessante, isso me colocou num lugar onde eu teria que me soltar de algumas pessoas, me soltar de algumas relações. E eu resistia muito a isso. Eu tinha a ideia de que eu iria perder essas pessoas, que essas pessoas eram muito importantes para mim.
E insistindo, né, em não soltar isso, insistindo em manter essas pessoinhas perto de mim, eu mantive os meus pactos, os meus acordos de fidelidades, os meus compromissos com todas essas pessoas. Eu honrava mais estes pactos do que a mim mesma. E continuei persistindo nisso e continuei criando mais situações que não funcionavam mais para minha vida. Só que a partir do uso das ferramentas de Access, eu comecei a expandir meu ser. Eu comecei a me distanciar destas situações, me distanciar energeticamente destas pessoas e comecei a olhar com mais consciência para isso que eu estava fazendo. E no meu tempo, sendo muito gentil comigo mesma, eu comecei a soltar, de pouquinho em pouquinho, até onde eu percebia que era possível. E ao começar a soltar estes fiozinhos, esses pactos, esses votos, esses compromissos, todas as agendas que eu mantinha com pessoas, com situações, com entidades, com organizações, eu comecei a abrir mais espaço de ser e a minha energia começou a mudar. Eu comecei a sentir mais vontade de viver. Eu comecei a sentir mais prazer na vida. Eu comecei a me sentir mais alegre, mais satisfeita. Eu comecei a ter mais esperança, a acreditar, a confiar. E cada vez que eu soltava mais um pontinho, mais essa sensação de pertencimento, de eu estar de volta para casa, ia aparecendo em mim. E aí, gente, foi ladeira abaixo, comecei a cortar um monte de coisas. E uma das coisas que eu tinha mais medo de perder era os meus filhos. E eu vivia uma vida com os meus filhos muito pesada, né? Com medo de eu não posso ficar sem eles, eu não posso ficar sem eles. E também tinha muito julgamento, né? De o que é uma mãe não estar com os filhos, isso é errado, eu não posso ser essa mulher que não fica com os filhos porque eu tenho que ser a mãe que fica... Um monte de coisa assim. E aí eu falei, ok, que recursos eu tenho aqui para me trazer mais clareza para as escolhas que eu tenho diante de mim? E eu fiz o raio da pergunta. Como seria a minha vida no futuro se eu não estivesse mais com os meus filhos? Eu fiz a pergunta, eu nem fazia essa pergunta porque eu tinha medo do que podia vir. E de repente, ao fazer esta pergunta, eu senti uma leveza no meu corpo, mas tão grande, tão grande, tão grande, que eu perguntei de novo, né? Eu falei, não é possível que eu ficar sem os meus filhos me traz essa leveza. Como assim? E aí vem todos os julgamentos, o que é isso? Eu fiz pergunta de novo. Como seria a minha vida daqui a 5 anos se eu pudesse soltar os meus filhos? Se eu não tivesse a necessidade de ter que ter os meus filhos comigo o tempo todo? E pá! Se abriu um campo de possibilidades absurdo. E aí eu me lembrei de uma frase que o Gary Douglas, que é o fundador de Access Consciousness, ele traz, que diz assim: se você estiver na disposição de perder tudo, você pode ter tudo o que você deseja. E eu falei, caraca, perder os meus filhos, soltar os meus filhos, não ter os meus filhos mais comigo. E eu fiz isso. Foi no momento da minha vida que eu estava completamente paralisada, nada acontecia. Eu não tinha mais atendimentos, eu já não conseguia lidar com os meus compromissos financeiros. E eu fiz essa escolha. Eu vou soltar os meus filhos. Tudo aquilo que eu morria de medo, eu tive que enfrentar isso de frente e confiar na energia que se apresentava diante desta escolha. E eu soltei. Soltei os filhos, eles foram morar com o pai deles, ficaram morando com o pai durante 1 ano e 2 meses. E sim, foi um ponto de virada, onde tudo aquilo que eu tinha medo de perder
onde tudo aquilo que me aprisionava num lugar de paralisação em que eu não conseguia ir adiante, pôde se desprender do meu campo. E neste período eu comecei a desencadear mudanças na minha vida que até então eu não conseguia. Por quê? Porque eu tinha esse raio desse ponto de vista de que eu não podia ficar sem os meus filhos, que isso era errado. Isso era uma definição. Agora, quando eu fui para a pergunta, o que é que isso vai criar para o futuro? E se apresenta um espaço, um campo gigante de possibilidades, eu confiei nisso. E eu fiz o que se requeria naquele momento. E isso trouxe movimento para a minha vida novamente. Hoje, meus filhos voltaram a morar comigo, eu tenho uma outra casa, eu tenho uma situação financeira completamente diferente, eu consegui mover a chavinha que era necessária para que eu continuasse avançando, para que eu seguisse adiante, para que eu pudesse soltar todos os pontos de vista que me aprisionavam num lugar de impedimento, de não posso, de é errado. E sim, eu estava disposta a ser julgada errada por isso. Eu estava disposta a receber julgamentos das pessoas a respeito disso. E eu também estava disposta a confiar no que eu sabia que era importante fazer para que eu voltasse a criar a minha vida, para que eu trouxesse movimento para a minha vida de novo. Nem que isso significasse ter que perder os meus filhos. Que na verdade eu não perdi. Eu só soltei um ponto de vista com relação a eles, que era o ponto de vista que me mantinha paralisada. E isso trouxe para nós, não só para mim, mas para eles também, uma possibilidade de ampliar as relações, de olhar para o mundo de outro jeito, de sim confiar que o universo inteiro está na retaguarda, de que não existe jeito certo, existem possibilidades disponíveis e que basta confiar no que a gente sabe que é requerido de nós e se colocar em movimento. Não adianta só a gente pensar, né? Ah, eu pensei, eu tive esse insight e eu não faço nada diante disso. Não, eu tenho que me mover. Eu tenho que ser a energia que desencadeia a mudança, que valida. Sim, eu vou mudar. E olha, estou mudando o meu movimento. Estou soltando isso aqui. E quantos de nós não temos o ponto de vista de que a gente não pode se separar de pessoas que são muito importantes na nossa vida, que isso é totalmente errado. E justamente esse pontinho de vista mantém a gente preso num lugar de estagnação. Porque todos os pontos de vista, todas as definições, todas as limitações são barreiras energéticas que impedem um movimento na nossa vida. E não foi confortável, não foi fácil, foi incômodo mesmo. E aí eu me lembro do processo de transformação que acontece, por exemplo, com a lagarta quando vai se transformar em borboleta. A lagarta se fecha num casulo e dentro desse casulo ela se transforma. Todas as moléculas do corpo daquele serzinho começam a se modificar. Tem aí o seu tempo de transformação e quando ele finaliza, o casulo se quebra e ela sai borboleta, voando. Ela sai de uma condição e vai para uma outra muito maior do que ela sequer poderia imaginar. Mas ela teve que se dispor a validar esse processo de transformação. Então, muitas vezes, a gente tem medo da mudança, porque a mudança, ela é algo que a gente não consegue controlar. A gente não sabe o que é que vai acontecer. Por isso, a gente faz perguntas para perceber qual é a energia de criação disponível diante de cada escolha que a gente faz na vida. E a gente segue a energia sem garantia do resultado, sem ter clareza do que é que isso vai criar na nossa vida.
mas com a percepção da energia. E quando eu percebi aquele espaço, né, onde tem espaço, tem mais possibilidades. Quando eu percebi aquele espaço, eu falei, uau, só depende de mim. Confiar que essa escolha vai criar mais para todos nós. E eu só fui. E assim venho criando a minha vida, sem ter garantia de como as coisas vão aparecer, mas confiando de que o processo de percepção do campo de possibilidades, ele vai nos convidar a ir para este lugar onde a gente não sabe como as coisas vão aparecer, mas a gente sabe que vão aparecer possibilidades. E a cada escolha faço mais perguntas e mais possibilidades se apresentam, e eu percebo a energia disso e eu vou seguindo. E não foi fácil me render a esse modo de viver. Eu estava sempre o tempo todo tentando controlar todas as variáveis para garantir que a mudança traria o resultado que eu esperava. Mas não é assim que funciona. E é um tiro no escuro. Só que é um tiro no escuro a partir da percepção de um campo energético que se abre. E o campo energético ele pode se apresentar de milhares de maneiras, mas a gente não consegue ver o resultado final. A gente só consegue perceber que existe isso disponível para nós. E aí a gente só segue e vai. Semana passada não, essa semana mesmo, uma cliente minha, que eu venho acompanhando há um tempo, e há um mês atrás a gente fez um trabalho impressionante, né? Movimentando o campo energético. Ela me trouxe uma mudança que aconteceu muito melhor e muito maior do que a gente podia imaginar. Então, durante os atendimentos com ela, veio uma energia de que ela estava muito acoplada, muito ligada à energia da mãe. Ela estava vivendo as escolhas da mãe dela. E aí a gente falou, ok, vamos trabalhar isso. Então a gente movimentou o campo, né? Fiz uma sessão com ela. E a gente foi limpando, foi liberando. E de repente, a mãe dela começou a fazer contato. E um imóvel da mãe dela que estava à venda há muito tempo foi vendido. E com o dinheiro da venda deste imóvel, esta mulher comprou um motorhome e vai sair viajando pelo mundo. E essa mudança que essa minha cliente trouxe nela, que tinha a ver com uma conexão com o campo energético da mãe, foi cortada. Essa ligação foi cortada e não só vem abrindo possibilidades de mudança para ela, como também abriu possibilidades de mudança para a mãe dela. E eu estou trazendo isso aqui porque tem uma coisa muito importante para a gente olhar aqui, que é, toda vez que eu mudo, eu também abro possibilidade para que mudem as minhas relações. E muitas pessoas que estão no meu campo, né, de conexão aí, muitas dessas pessoas, elas vão se desprender. As energias que nos mantêm conectados, elas podem mudar e abrir possibilidades de novas relações. Só que a gente tem a ideia de que a gente vai perder essas pessoas para sempre, que essas pessoas não vão mais fazer parte da nossa vida. E a gente tem que estar na disposição de perder mesmo. Porque às vezes não é que a gente vai perder a pessoa. A gente vai abrir a possibilidade da nossa relação com as outras pessoas mudar. Porque nós mudamos. Então, muitas vezes a gente caminha com as pessoas e tá todo mundo vibrando aqui, ó, na mesma energia. Quando você muda a sua frequência, você eleva a sua frequência, você amplia isso, olha só, fez aqui um posicionamento diferente. Essa pessoa ficou no outro patamar, no outro campo de vibração, você tá aqui, ó. Vocês não estão mais aqui compartilhando as mesmas coisas, né? Então, soltou, você veio para cá. E de repente essa pessoa não te alcança mais, ó, não chego mais, estou no outro nível. A sua mudança pode ser algo tão delicioso, tão grandioso, que você pode convidar essa pessoa a mudar a vibração e a frequência dela também.
Você não perde as pessoas. Você convida as pessoas para irem junto com você se elas quiserem mudar a sua vibração. Então, quando eu fiz a escolha, por exemplo, de não estar mais com os meus filhos, não é que eu estava eliminando eles da minha vida. Eu estava precisando soltar, aumentar a minha vibração e chamá-los para virem junto comigo, num outro espaço de criação. E tudo aquilo que eu tinha medo, que me mantinha aqui, baixa, pequena, sofrendo, cheia de esforço, eu dei permissão de soltar. E sim, assim como se abriu um campo de possibilidades muito maior para mim, isso também se abriu para eles. Então, essa ideia que a gente tem de que a gente vai perder pessoas, o que é isso, na verdade? Talvez você perca um campo de relações com as pessoas que já não se sustenta mais, que te limitam, que te aprisionam, que te mantêm num lugar pequeno. E em se soltando disso, você eleva a sua frequência, eleva a sua vibração e deixa a outra pessoa totalmente confortável para ela escolher se ela quer vir junto com você, se ela também quer expandir. Então é um espaço onde todo mundo ganha. Então, se você tem aí pontos de vista limitantes, de que não pode perder certas pessoas, não pode perder certas coisas, situações, posições sociais, emprego, qualquer coisa que seja, mas você sabe que isso também é uma limitação que tá te trancando, está te prendendo, como seria hoje você abrir espaço para se soltar e convidar tudo isso a também mudar de frequência junto com você. Você é a mudança que o mundo inteiro vem esperando. Bom dia, Vilma. Deixa eu ver quem está aqui na live. Oi, Luísa. Cida, Reila. Ei, pessoinhas lindas, maravilhosas. Tem muita gente aqui que já desencadeou mudanças impressionantes na sua vida. Sim, mais espaço, por favor. E é esse o convite que as ferramentas de Access Consciousness trazem para nós, para que a gente comece a perceber mais espaço de ser, espaço de criação. E todas as ferramentas que a Access compartilham com a gente vão nos convidar para experimentar uma nova maneira de perceber este espaço na nossa vida. E sim, essas ferramentas são completamente fora do padrão. E elas são muito recomendadas a pessoas que geralmente ficam se achando aí uma ovelha arco-íris. Uma pessoa que não cabe nesse mundo, que fica se chamando de, não, eu devo ser um ET. Sim, se você se chama de ET, se você se acha diferente, se você acha que esse mundo não tem espaço para você, essas ferramentas foram desenhadas para você. Para descobrir que não é este mundo que tem que ter espaço para você. É você quem cria o espaço de ser para você viver de acordo com o que você sabe que te atende, que funciona para você. E este convite, ele vai nos convidar sempre a quebrar barreiras, quebrar limitações. E às vezes atravessar estes espaços pode parecer muito assustador, pode dar muito medo. Nossa, como é que eu mudo? Que medo! Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vem pela frente. Eu só sei que não tá bom do jeito que tá. Eu só atravessar a arrebentação das ondas. É como entrar no mar, né, e passar por aquele estágio onde as ondas estão te revirando. E se você confiar no processo, se você acreditar que você é a fonte, você tem a força, você atravessa. E logo depois que você atravessa, o mar se acalma e você contempla e você fala, uau, atravessei. E ao atravessar, você recebe a força da sua própria travessia. Você se engrandece, você se fortalece. E todo aquele medo que vinha antes, você começa a perceber que aquele medo não era real. Porque não é impossível atravessar a arrebentação das ondas. Só requer permissão.
Só requer que você confie que você é capaz. Só requer que você não desista daquilo que você sabe que parece impossível, mas que não é, quando você está na disposição de fazer acontecer realmente. E aí você começa a descobrir que quem cria a sua realidade, quem cria o que acontece no seu futuro é você. Quando você está em conexão com a sua força, quando você se reconhece essa potência que você é. E todos nós somos essa potência, todas as pessoas. Todos nós temos habilidades únicas e exclusivas para criar a nossa vida do jeito que a gente deseja. A gente só não foi ensinado a confiar nisso. E essa realidade, ela traz todos os convites para que você invalide as suas capacidades, invalide as suas habilidades, que você esteja no mesmo lugarzinho de sempre, pequenininho, precisando de alguém para te salvar, precisando de alguém para você seguir. E como seria você não precisar seguir ninguém e você puder confiar e seguir naquilo que você sabe? Então, quando eu acessei as ferramentas de Access Consciousness, eu passei a confiar que sim, o meu saber tem valor. E ninguém vai botar crédito no que eu sei, a não ser que eu confie nisso, que eu valide isso, que eu me receba potente e criadora de realidade. Porque sim, essa realidade nos ensina a sermos vítimas, a responsabilizar tudo e a todos por tudo que acontece na nossa vida. Isso não empodera ninguém. Isso mantém a gente preso, estagnado, num lugar pequeno e medíocre. E quando eu fiz o meu primeiro curso de barras de Access, eu me lembro que tem uma frase do curso de barras que diz assim: Access Consciousness existe para empoderar as pessoas a saberem o que elas sabem. E aquilo foi muito impactante para mim. A saber o que eu sei, o que é que eu sei sobre criar a minha vida. E quanto eu posso validar isso e não ficar esperando que o mundo diga que eu tô certa, que eu posso dar o passo. E se não precisar mais esperar ninguém fora, ninguém além de mim, para validar que isso é possível. E foi a partir daí que eu comecei a desencadear todos esses processos de mudança na minha vida, confiando naquilo que eu sei, mesmo que o mundo diga que é impossível, mesmo que todo mundo olhe e fale, nossa, ela não vai fazer isso. Não, eu vou fazer isso, porque em algum lugar dentro de mim eu sei que essa é a energia requerida e eu estou comigo. Eu estou presente na criação da minha vida, empoderando as pessoas a saberem o que sabem. Exatamente, Vilma. Este é o lugar. Agora vocês imaginem todas as pessoas neste planeta conectadas com a sua força e com a sua potência, confiando que sabem como criar a sua vida. Qual é a força que isso traz para todos nós? Se todo mundo realmente tiver a certeza, é uma certeza que não tem como a gente comprovar, mas tem como a gente perceber. E como é que a gente percebe isso? Quando a gente sente no nosso corpo este espaço de ser se abrindo, sem garantias, na total confiança de que a gente tem o universo inteiro na nossa retaguarda. Basta a gente dar o passo e confiar no processo. Confiar no que você sabe, confiar que você tem a força e que nada pode te parar. Nada. Então, independente do que venha a acontecer depois do passo, você tem a força, faça mais perguntas, continue caminhando adiante. E sim, esteja na disposição de ser julgada a louca por causa disso, de ser julgada a pessoa errada. E só vai, só continua. Isso tem a ver com receber, exatamente. Presença com o corpo, saindo do piloto automático. Exatamente. E essas ferramentas todas me trouxeram tanta transformação, e isso vem criando um mundo de possibilidades que até então eu nem imaginava que estavam disponíveis, porque eu não conseguia nem enxergar
Hoje eu consigo enxergar. Hoje eu consigo dar o passo. E quando eu sinto medo, eu falo, caraca, olha aí, tem um dispositivozinho me falando para parar. E eu lembro que, olha, medo não é real. Medo é um implante distrator. E eu corro as minhas barras de implantes e eu faço os podpocs necessários e eu desligo este implante do meu campo e eu só vou adiante. Porque todas essas ferramentas, elas são desenhadas para que a gente possa usá-las no dia a dia, a qualquer instante da nossa vida. A gente vai se lembrando, eu tenho ferramenta para isso, eu tenho recurso para isso não é real, isso é um pensamento e eu desconecto disso. E eu reconecto com o meu saber, eu reconecto com a minha força, a minha potência e eu sigo caminhando. Isso foi tão transformador e é ainda tão transformador para mim que eu escolhi compartilhar isso com mais pessoas. Funciona para mim, funciona para um monte de gente que eu também venho acompanhando, que vem caminhando junto comigo. Então vamos lá. Eu estou na disposição de compartilhar isso com mais pessoas. Então, se você vem buscando por mudança, se você quer retomar essa força de ser a pessoa que cria a realidade que você deseja, eu entrego para você uma caixa de ferramentas, cheia de ferramentas práticas para você usar no seu dia a dia, que vão, ó, soltando estes fiozinhos da dúvida, do medo, da insegurança, da ansiedade, que mantém você paralisado numa vida pequena, limitada, para que você comece a desencadear esse processo de mudança na sua vida. Então, onde é que você pode receber essas ferramentas? De várias maneiras. Então, eu tenho vários workshops que abordam temas diversos, onde eu compartilho ferramentas com vocês. Tem curso de barras de Axis, que é aí, ó, maçudo, traz a base de todas essas ferramentas que vem criando mudanças na minha vida e para mais milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. Este aprendizado é simples, até crianças podem aprender, qualquer pessoa pode aprender, não existe pré-requisito nenhum para você poder participar. E você, depois de um dia de trabalho no curso de barras de Axis, você sai aí com um repertório de possibilidades mágicas que você nem imagina. Só quando você acessa isso e começa a usar isso na sua vida de verdade, é que você começa a ter noção da dimensão, da força que esses processos trazem e que empoderam a gente a confiar naquilo que a gente sabe que funciona para nós. Então, para quem tiver vontade, para quem tiver aí coragem de atravessar essa linha do medo, essa necessidade de querer controlar, quem tiver a fim de soltar tudo isso e sair voando como a borboleta depois do seu estágio de mergulho num casulo, vem para o curso de barras de Axis que eu vou dar amanhã em São Paulo. O curso vai acontecer em Perdizes, das 10 às 20 horas. Você vai receber aí todas essas ferramentas, vai aprender a aplicar barras de Axis. Você pode se auto-aplicar. Eu me auto-aplico todos os dias. Você também vai poder aplicar isso em outras pessoas. Além da aplicação dos 32 pontos das barras, você recebe outras ferramentas. Mantra de Axis, o mantra maluco, aprende a fazer processos verbais, aprende a usar o enunciado aclarador de Axis, que é a varinha mágica que dissolve toda a separação, né, que mantém a gente nesse espaço de ter que escolher entre certo e errado. A gente quebra essa dualidade e aí, ó, um campo de possibilidades infinitas se apresenta com mais clareza para você. Além disso, você também vai começar a perceber como é que você usa o seu corpo para te mostrar sobre o campo energético que se abre diante de cada escolha que você faz na sua vida. É simples, é fácil e tá tudo isso disponível para você. Então, se você tem vontade de receber isso de mim, uma pessoa que pelejou,
que eu confesso que eu resisti muito a me entregar ao processo. Mas depois que eu atravessei a arrebentação das ondas, eu venho percebendo cada vez mais que dá para a gente criar a nossa vida a partir desse campo de possibilidades que se abre com as ferramentas de Access Consciousness. Então, se você tem vontade de receber isso de mim, de um corpo que sabe como isso funciona, deixo o convite aqui para você participar da classe de barras amanhã comigo em São Paulo, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem alguns comentários. A Vilma falou: gratidão, gratidão. O que se requer para ser mais disposição para receber hoje? Exatamente, meu amor. A brincadeira está em aprender a receber. E receber começa num espaço de receber você. Sem pontos de vista sobre quem você é, o que você tem que ser, como você deve ser. Estando em permissão de ser quem você sabe que você é. E para isso a gente usa essas ferramentas, porque a gente carrega muitos pontos de vista, de certo e errado, de bonito, feio, bom, mal, que mantém a gente no espaço de constante julgamento de nós mesmos. E esses julgamentos que a gente tem sobre a gente é que limitam a nossa permissão de ser no mundo. Como seria você liberar tudo isso? Como seria você soltar todas essas energias? E criar não só para a sua vida, mas para a vida de todo mundo que está à sua volta. Porque toda vez que você libera pontos de vista limitantes em você, você se torna o convite para que mais 350 mil pessoas à sua volta também liberem isso. E assim a gente vai desencadeando um movimento aí de liberação de pontos de vista, de limitações aprisionantes, não só na nossa vida, mas na vida de todos os seres deste planeta. Como pode ser mais grandioso tudo isso? Então deixo o convite aqui para você. Se você não me segue, passe a seguir, porque eu estou sempre trazendo conteúdos aqui que vão te convidar a sair de um lugar de limitações. Se você acha que essa live pode servir de contribuição para mais pessoas, pratique a generosidade de espírito. Compartilhe. A generosidade de espírito é uma das energias mais generativas que existem. E quando a gente está sendo essa energia da generosidade, compartilhando saberes com outras pessoas, compartilhando coisas preciosas com outras pessoas, a gente está ampliando o nosso campo do receber também. Porque o universo é abundante, o universo é generoso e próspero e tem para todo mundo. Então compartilhe. Comece por você a ser a energia da generosidade de espírito e compartilhe com as pessoas toda vez que você acessar algo que toca o seu ser, que toca a sua alma, que engrandece você, que te abre mais espaço de ser. Vamos compartilhar mais espaços de ser com muito mais pessoas. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. E para quem quiser, nos vemos no curso de barras de Access amanhã em São Paulo. Um bom dia para todos.